Pronto, a partir de agora está gravando. Vamos lá, guerreiros. Vamos lá. Pessoal, hoje a gente vai ver o capítulo 9, tranquilo? O capítulo 9 vai falar do comportamento. A gente já está adiantando o nosso conteúdo, a gente já falou sobre o julgamento, sobre os prazos, agora a gente vai ver a situação do comportamento, tranquilo? De início, fazer só um adiantamento aqui para que vocês entendam melhor. O comportamento, pessoal, eu consigo ampliar aqui a tela. Opa, ficou melhor agora, né? Pronto, ficou melhor. Comportamento de início, pessoal, vai demonstrar, já como o nome já diz, né? O comportamento vai demonstrar o desempenho, o comportamento, a postura na vida profissional e particular desse militar. A gente vai ver a partir agora do artigo 53 como isso vai acontecer, tranquilo? Então vão haver 5 tipos de comportamentos, 5 classificações, e essa classificação vai de acordo com a quantidade de punições que o militar vai tomar em um determinado período de tempo. Então, resumidamente, vai ser essa explicaçãozinha para que a gente possa entender, ok? Então, artigo 53, o comportamento da praça militar demonstra o seu procedimento na vida profissional e particular, sob o ponto de vista disciplinar. Como eu falei, né, o comportamento militar, esse comportamento militar vai demonstrar o seu procedimento, como ele procedeu na sua vida profissional e particular, sob o ponto de vista disciplinar, como ele lidou disciplinamente na vida profissional e na vida particular. Detalhe, de início, para que vocês tenham conhecimento. Esse comportamento só caberá às praças, ok? Oficial não possui comportamento, então fiquem atentos a uma possível questão de prova que possa vir dessa maneira. Não existe comportamento para oficial, exclusivamente para a praça, ok? Artigo 53 é bem claro, o comportamento da praça militar vai demonstrar o procedimento na vida profissional e particular, sob o ponto de vista disciplinar, ok? Então, artigo 54, para fins disciplinares e para outros efeitos, o comportamento militar classifica-se em, vamos lá, são 5. O primeiro, inciso 1, excelente, excelente, ou seja, é o melhor comportamento que possa existir dentro da carreira de praças. Excelente. Quando, no período de 10 anos, observem bem, 10 anos, não lhe tenha sido aplicada qualquer sanção disciplinar, mesmo por falta leve, ou seja, a praça, né, o militar, seja praça, para que ele tenha um comportamento excelente, ele vai ter que passar 10 anos sem cometer nenhuma transgressão e, consequentemente, sofrer nenhuma sanção disciplinar, mesmo que por uma transgressão leve. Ele não pode ter sofrido nenhum tipo de sanção, nenhuma advertência, nenhuma repreensão, nenhuma permanência, nada. Ele tem que ter o comportamento limpo, ok? 10 anos sem praticar nenhuma transgressão e sem sofrer nenhum tipo de sanção, ok? Então, 10 anos para que o militar tenha um comportamento excelente. Esse aqui é o ápice, ok? É o topo, é o melhor nível de comportamento que o militar, que a praça pode ter, ok? Aí vai ter o segundo grau, o segundo inciso, né? Que é um degrau um pouco abaixo do excelente, que vai ser o ótimo. Ótimo. Quando, num período de 5 anos, lhe sejam aplicadas até 2 repreensões. 2 repreensões, ou seja, nesse período, o militar ele já sofreu algum tipo de punição. Se sofrer qualquer tipo de punição, ele vai cair para ótimo. Excelente, não vai ter nenhum tipo de punição. Já o ótimo vai ser quando esse militar for excelente e aí sofrer algum tipo de punição, automaticamente ele cairá para o ótimo. Então, quando no período de 5 anos lhe tenha sido aplicadas até 2 repreensões, ou seja, ele pode sofrer uma advertência, pode sofrer 2 advertências, pode sofrer
uma repreensão e até 2 repreensões. Mais à frente, eu vou adiantar um pouco, essas 2 repreensões também serão equiparadas a uma permanência disciplinar. Então, observem bem, no período de 5 anos, lhe tenham sido aplicadas até 2 repreensões ou 2 advertências, ok? Ou até uma permanência disciplinar, ok? Uma permanência disciplinar vai ter a equivalência de 2 repreensões, tudo bem? Então, nessa classificação, com até uma permanência disciplinar ou com até 2 repreensões, o militar estará no comportamento ótimo, ok? Se ele extrapolar essa situação, sofrer mais sanções disciplinares, ele cairá para o nível 3. O nível 3 será o inciso 3, comportamento bom, quando no período de 2 anos lhe tenham sido aplicadas até 2 permanências disciplinares, ou seja, ele já ultrapassou as repreensões. Então, o comportamento bom será esse intervalo entre a pessoa sofrer até 2 repreensões ou uma permanência disciplinar, até sofrer 2 permanências disciplinares. Então, é uma linha muito tênue. Se o cara sofrer uma permanência disciplinar, ele está lá, o cara é excelente, nunca sofreu uma punição. Aí ele, sofreu uma permanência, tranquilo? Então, ele vai cair para o ótimo. Se ele sofrer uma permanência e uma advertência depois, pronto, ele já cai para o bom, entendeu? Então, o limite máximo do ótimo será uma permanência ou 2 repreensões, e o comportamento bom, a gente verá que ele poderá ser aplicado durante o intervalo de 2 anos até 2 permanências disciplinares, ok? Então, se ele sofrer 3 repreensões, não serão configuradas o comportamento bom. Ele continuará, aliás, se ele sofrer 3 repreensões, ele permanecerá no bom, ok? Porque ele extrapolou esse limite, que está bem descrito no ótimo, ok? Então, se ele sofrer uma permanência, ele continuará no... se ele sofrer somente uma permanência, ele continuará no ótimo. Agora, se ele sofrer 2 permanências, ele cairá para o bom, ok? Aí você me pergunta, James, e se ele, no período de 2 anos, sofrer 2 permanências e uma repreensão? Aí ele já vai estar extrapolando o comportamento bom, porque o comportamento bom é bem claro, até 2 permanências. Então, se ele tiver 2 permanências e uma repreensão, ele já vai ter extrapolado. Agora, se ele tiver sofrido somente uma permanência e uma repreensão, eu acho que ele vai continuar no ótimo, ok? Porque ele não extrapolou esse limite de 2 permanências, e a gente vai ver mais abaixo que existe o critério que 2 repreensões contam como se fosse uma permanência. Então, no caso, seria meia permanência, entre aspas, meia permanência, porque seria somente uma repreensão, e uma permanência. Então, seria como se fosse 1,5 permanência. Então, não vai chegar a 2 permanências. Então, no meu raciocínio, eu acredito que ele continuará no bom, ok? Ele não vai cair para o próximo, que é o inciso 4, que é o regular. Regular, quando no período de 1 ano, o período já é menor, somente 1 ano, lhe tenham sido aplicadas até 2 permanências ou uma custódia disciplinar. Então, a gente observa que vai ter o mesmo peso, tanto 2 permanências como uma custódia disciplinar. E também é observado que nesse período de regular, né, no comportamento regular, o período é menor. O período equivale somente a 1 ano. Então, vamos com calma para a gente não se perder. Vamos ver as equivalências. Okay? 2 permanências vão ter o peso de uma custódia, tranquilo? Uma custódia, isso está bem descrito aqui no regular. Então, vamos lá. O policial sofreu 2 permanências, mas aí ele pegou uma, supondo, no ano, passou mais de 1 ano, ele sofreu outra permanência. Então, ele vai continuar no bom. Agora, se ele sofrer 2 permanências no intervalo menor de 1 ano, ele irá para o regular. Então, tem que ficar atento à questão do tempo. Se ele sofrer 2 permanências em menos de 1 ano, regular. Se sofrer 2 permanências, 1 ano e 1 dia, 1 ano fechado, então, se ele já superar 1 ano, 1 ano e 1 dia, ele já continuará no bom. Então, tem que ficar atento a isso, a esses prazos,
ok? E aí, se ele sofrer uma custódia, ele já vai para o regular. Então, tem que ficar muito atento. Ah, o cara é excelente, nunca sofreu nenhum tipo de punição, o cara tem o comportamento muito primordial, é excelente o comportamento dele, ok? E aí o cara, pô, sofreu uma custódia, ele já vai cair para o regular. Tranquilo? Ele já cai automaticamente para o regular. Ou então, se ele tiver um comportamento excelente, sofrer duas permanências disciplinares durante esse período de 1 ano, já cai também para o regular. Então, tem que ficar muito atento com a questão do comportamento, porque o comportamento vai demonstrar o seu procedimento na sua vida profissional e particular, no ponto de vista disciplinar, ok? E aí vai ter o mal. O mal é onde a gente tem que ficar mais atento. Aí é nessa hora que vai ligar o sinalzinho vermelho, caso o militar chegue no comportamento mal. Por quê? Porque no mal, além do cara já estar com a imagem um pouco denegrida, ele vai sofrer a possibilidade de, inclusive, ser demitido. Então, vamos lá, com calma. Quinto e último comportamento, mal. Quando no período de 1 ano, ou seja, equiparado ao regular, lhe tenham sido aplicadas mais de 2 permanências, ok. Então, se ele, no período de 1 ano, ele sofreu 2 permanências e uma advertência, ele já está no mal. 2 permanências e uma repreensão, comportamento mal. 2 permanências e uma custódia, aí que ele está no mal mesmo, ok? Então, tem que ter muito cuidado. Se ultrapassar 2 permanências, ok? Ele já estará no comportamento mal. E se ele ultrapassar também uma custódia disciplinar, ou seja, o militar sofreu uma custódia disciplinar, o cara era excelente, sofreu uma custódia disciplinar e depois sofreu uma repreensão ou então uma advertência. Pronto, nessa hora ele já vai cair para o mal, ele vai cair para o comportamento mal. Olha aí como ele mudou de vida. O cara tinha um comportamento excelente, sofreu uma custódia e logo em seguida sofreu uma repreensão. E aí ele vai cair logo para o comportamento mal. Ou então vai sofrer uma advertência, comportamento mal, ok? Então vamos ficar atentos. Inciso 5, relendo comportamento mal, quando no período de 1 ano lhe tenham sido aplicadas mais de 2 permanências disciplinares, ou seja, 2 permanências e uma advertência, 2 permanências e uma repreensão, ou mais de uma custódia disciplinar. Uma custódia disciplinar e uma advertência, uma custódia disciplinar e uma repreensão, uma custódia disciplinar e uma permanência. Ok? Então, vamos ficar atento a essa situação aí. Aí tem esse sinal de alerta aqui que a gente tem que ficar bem atento. Inclusive, o que eu falei. A atenção maior quanto ao comportamento mal está ligada à clara possibilidade de demissão. Então, fiquem muito atentos a isso. Se um dia vocês estiverem lá já na vida militar, estiverem com comportamento mal, é o momento de você pegar uma águazinha gelada, jogar na cabeça, esfriar, refletir sua vida e tomar a decisão de mudar o que está acontecendo na sua vida, porque você vai acabar sendo demitido. Nesse caso, o militar estando há 2 anos consecutivos no comportamento mal, observem bem, 2 anos consecutivos, ele não consegue mudar o comportamento dele. Ou 4 anos alternados no comportamento mal, ou seja, ele ficou mal, aí depois foi para o regular, aí depois voltou para o mal, mas ele passou 4 anos nessa situação de ida e volta, alternando, no comportamento mal. E aí, desde que ele cometa transgressão de natureza grave, ou seja, ele cometer mais uma transgressão de natureza grave, poderá ser demitido mediante processo regular. Então, observem bem, se você estiver já há 2 anos, o cara cometeu lá uma custódia. Por exemplo, 2020, a gente está em 2020, eu peguei uma custódia. Aí peguei uma custódia. Aí peguei mais nada durante o ano inteiro. Aí chegou 2021, peguei uma custódia. Então eu estou há 2 anos consecutivos no comportamento mal. E aí o que acontece? Cometi uma transgressão grave. Então nessa situação será aberto um processo regular onde poderá ocasionar a minha demissão, porque eu estou há 2 anos consecutivos no comportamento mal e cometi uma transgressão grave. Então tenham bastante cuidado com essa situação aqui de comportamento, principalmente comportamento mal, ok?
Eu, como entrei na polícia, inclusive já foi até perguntado, né? Qual seria o meu comportamento? Como eu entrei na polícia há um pouco mais de 2 anos, ok? Entrei na polícia, está com 2 anos e meio, média de 2 anos, um pouco mais de 2 anos e meio. Eu estou no comportamento bom, que a gente vai ver mais à frente como comportamento de ingresso na polícia. Você vai entrar na polícia com um comportamento bom. E aí eu não sofri nenhum tipo de punição ainda, graças a Deus. Então eu permaneço no comportamento bom. Quando eu chegar, para que vocês tenham compreensão como é difícil chegar no excelente. Quando eu chegar a 5 anos de polícia, cheguei a 5 anos de polícia, continuar sem sofrer nenhum tipo de sanção, aí eu chego no ótimo. Olha aí como vai ser difícil chegar no ótimo. E aí, para me chegar no excelente, eu vou ter que dobrar, ou seja, eu tenho que chegar a 10 anos, eu não vou ser nem soldado mais, já serei um cabo no comportamento excelente. Para que vocês tenham compreensão do quanto é difícil a pessoa manter esse comportamento excelente. E isso vai contar, inclusive, por merecimento nas promoções futuras dos senhores. Então, é muito bom você ter esse cuidado, não sofrer nenhum tipo de sanção boba, sejam sempre disciplinados e evitem ao máximo cometer qualquer tipo de transgressão para que vocês não sofram sanções, ok? Então vamos lá, continuando. Parágrafo 1º. Opa, parágrafo 1º. A contagem de tempo para o melhoramento se fará automaticamente. Opa, perdão. A contagem de tempo para melhorar. Perdão de novo. A contagem de tempo para melhora do comportamento se fará automaticamente de acordo com os prazos estabelecidos neste artigo. É o que a gente viu, guerreiros? Então, se fará automaticamente. Se você está no comportamento mal e aí você passou um ano sem cometer nenhum tipo de transgressão, você já vai para o regular, ok? É automático, beleza? O exemplo que eu dei. Parágrafo 2º. Bastará uma única sanção disciplinar acima dos limites estabelecidos neste artigo para alterar a categoria do comportamento. Foi o que eu falei. Se o militar, por exemplo, estava no bom período de 2 anos ou mais, que ele tenha sido aplicadas até 2 permanências. Então, nesse período de bom, ele tenha sido aplicada 2 permanências e uma repreensão, aí ele já vai cair para o comportamento abaixo, que no caso seria o regular. Então, fiquem atentos, ok? O exemplo do regular, no período de 1 ano, tinha sido aplicadas até 2 permanências, no período de 1 ano. E aí ele pegou 2 permanências e uma advertência. Então ele já vai cair para o comportamento mau, porque ele já ultrapassou o limite do comportamento regular. É isso que fala o parágrafo 2º, beleza? Parágrafo 3º. Para a classificação do comportamento, fica estabelecido que 2 repreensões equivalerão a uma permanência disciplinar. Observem bem. Para a classificação do comportamento, fica estabelecido que 2 repreensões equivalerão à permanência disciplinar. Foi o que eu falei para os senhores, ok? Em relação, por exemplo, ao comportamento vamos lá, foi o comportamento bom, né? Aliás, já no ótimo, né? 2 repreensões no ótimo equivalerão a uma permanência disciplinar. 2 repreensões equivalerão a uma permanência disciplinar. Então, aqui, ó, no inciso 2, no ótimo, quando tiver sofrido também no período de 5 anos uma repreensão, até uma repreensão, ele estará no comportamento ótimo, ok? Ótimo. Fiquem atentos a isso. Tranquilo? Se fala mais alguma coisa aqui. Não fala. Mas então a gente fica aqui pelo inciso 2, que vai falar do ótimo. Período de 5 anos, ele tenha sofrido até 2 repreensões. Aí vocês podem colocar de caneta aqui ao lado, ó. Ou uma repreensão. Aliás, perdão, ou uma permanência. 2 repreensões, aí vocês botam de caneta aqui ao lado. Ou uma permanência disciplinar. Toda vez que houver 2 repreensões, vocês entendem como uma permanência. Por conta do cálculo aqui que a gente viu e as equiparações, como por exemplo aqui no regular, eu deduzi também que essa situação, embora não esteja prevista no código, né, existe uma equivalência também
entre 2 permanências disciplinares e uma custódia. Isso baseado no inciso 4, que fala sobre comportamento irregular. Ok? Porém, não é previsto no Código Disciplinar. Ok? Vamos lá, continuar. James. Mas Pode no falar. caso aí, ele tem 2 permanências, né? 2 permanências disciplinares, aí depois ele automaticamente ele vai para a custódia, ou se ele fizer uma custódia, aí vai estar com Não, 3. peraí. Não estou falando das sanções. Peraí, não estou falando das sanções. Estou falando somente no peso para fim de comportamento. Entendendo. Ok? No peso para fim de comportamento. Então, por exemplo, aqui no ótimo, né? Quando no período de 5 anos, lhe tenham sido aplicadas até 2 repreensões. Aí o cara vai dizer, ó, eu passei 5 anos na polícia, durante 5 anos na polícia eu peguei 2 repreensões. Então, estou até, nessa situação, estou no comportamento ótimo. Beleza? Peguei somente 2 repreensões. Ou então, eu tenha sofrido uma permanência. Aí você já esquece a repreensão. Ou então, ter sofrido uma permanência. Eu me manterei no comportamento ótimo. Beleza? Não é, porque eu peguei 2 repreensões, então eu vou pegar uma permanência. Não, não tem nada disso, não. É somente para fim de comportamento. Então, se você sofreu 2 repreensões em 5 anos, terá o mesmo peso. Não é a mesma punição e nem conversão de punição. Terá o mesmo peso de você ter sofrido uma permanência em 5 anos. Ok? Mesmo peso, somente isso. Tá ok? Não é que seja transformado, nada do tipo, não. Tranquilo? Como está bem descrito aqui no parágrafo 3º, tic-tac, ó. Para a classificação do comportamento. Pronto. Somente isso. Para a classificação do comportamento, 2 repreensões equivalerão. Serão somente equivalentes. Terão o mesmo peso para o fim de comportamento. A uma permanência disciplinar. Ok? Parágrafo 4º. Para efeito de classificação e reclassificação, para efeito de classificação, reclassificação ou melhoria do comportamento, ter-se-ão como base as datas em que as sanções foram publicadas. Então, pessoal, a partir do momento em que houver a publicação da sanção, ok? O James pegou uma punição. Então, vai haver a publicação em boletim. A partir daquele momento da publicação da minha sanção, já vai contar o período de 1 ano, por exemplo. O período de 2 anos, o período de 10 anos. Então, vai ser no momento da publicação. Não vai ser necessário encerrar meu cumprimento da sanção. Então, vai ser no momento da publicação. Tranquilo? Aí vai falar aqui, por fim, artigo 55, ao ser admitida, a praça militar será classificada num comportamento bom, que foi o meu caso, que eu citei para os senhores, né? Eu estou no comportamento bom, porque eu entrei há 2 anos e meio na polícia, até agora não sofri nenhuma sanção, então eu me mantenho no comportamento bom. Quando eu chegar a 5 anos, me mantiver sem nenhuma sanção, ou até 2 repreensões, aí eu me manterei num comportamento excelente. Irei para o comportamento excelente. Tranquilo? Então vamos ficar atentos. Ao ser admitida, a praça militar será classificada um comportamento bom. Pessoal, cuidado. Essa praça militar aqui não é que seja somente pé feio, não, ok? Porque a praça, o termo praça, é um substantivo feminino, por isso que fala a praça. Tranquilo? Não é o praça. O praça a gente fala numa situação coloquial. Mas aqui é a praça, porque a palavra praça é um substantivo feminino, ok? Então, se aplica tanto a homens e mulheres. Não vamos ter esse tipo de equívoco, ok? Vamos lá. Pois então, pronto. Vou encerrar aqui o vídeo aqui. Não sei onde é que encerra aqui, mas vou tentar aqui.